Bom dia, irmãos. Bom dia aos nossos amados, da Igreja Presbiteriana de Vila Maria, a Igreja Presbiteriana de Bananal, e também a todos os nossos amados irmãos, que têm acompanhado juntamente conosco os estudos da Escola Dominical. Eu vou estar orando neste momento, agradecendo a Deus por mais este privilégio, da gente poder mais uma vez aprender a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus eterno, Deus amado, Deus grandioso, Deus santo, nós te louvamos, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque nós temos a oportunidade, Senhor, temos a liberdade de estudar a Tua Palavra, Senhor. E que a Tua Palavra nesta manhã possa estar falando aos nossos corações, ó Pai. Que ela possa vir trazer transformação para as nossas vidas, ó Pai. Que ela possa frutificar, Senhor, no nosso viver diário, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, no capítulo 18, versículo 24, até o capítulo 24. Tá? Então, hoje a gente vai estudar Atos 18, 24, até o 24. Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo. É o versículo 24 do capítulo 20. Paulo, antes de ir para Jerusalém, ele se reuniu com os presbíteros da igreja de Éfeso, e no versículo 24 ele diz assim: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Que o Senhor possa estar falando poderosamente ao nosso coração nesta manhã. Amém. quanto é fiel.
Graças a paz, meus irmãos, amados irmãos, preciosos irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo sobre o livro de Atos, né? A gente até queria chegar até o capítulo 24, mas eu estava vendo a terceira viagem missionária aqui de Paulo. Paulo foi preso no finalzinho quando ele volta para Jerusalém. Então eu quero começar com a terceira viagem missionária. E quando Paulo chegar em Jerusalém, quando ele for preso, a gente para, tá bom, irmãos? Que daí a gente consegue terminar esse estudo na semana que vem, ok? Então vamos ver a terceira viagem missionária. Na verdade, não viagem missionária, viagem evangelística de Paulo, né? Foi condicionado a chamar-se viagem missionária, mas na verdade o termo seria viagem evangelística, né? Onde o Espírito Santo vai abrindo as portas até os confins da terra para a igreja que ele levantou em Jerusalém, ok? Vamos estudar então. Vamos lá. Atos capítulo 20, Paulo diz algo que é extremamente fundamental e importante para nosso conhecimento, né, para nossa prática. Eu vou ler esse texto, depois a gente ora. A palavra de Deus diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha que interessante. Eu quero orar agora. Vamos fechar os nossos olhos, né? Senhor, que a nossa vida, Senhor, evangelística, a nossa existência de adoração, seja não considerarmos a nossa vida preciosa para nós mesmos, ó Senhor. Mas possamos, ó Pai, considerar o nosso chamado e a nossa vocação e entender, ó Pai, que somos para a glória do Teu nome, Senhor. Seja onde quer que estejamos, independente da situação que estejamos passando, que o Teu nome seja glorificado pela fé, pela consciência, Pai, que possamos Te amar, ter fé, ter consciência e gratidão no coração, para que, Deus, a nossa ação, a nossa oração e também a nossa adoração seja por causa da justificação. Usa-nos, aproveita-nos, ó Pai, nos dê sabedoria, santidade, Pai, para que possamos, ó Pai, viver o Teu Evangelho, Pai. Entendendo, Pai, que precioso é o Senhor, Deus, somos preciosos do Senhor, para glorificar o precioso Deus Todo-Poderoso. Nos capacita e nos ensina, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar, para viver para a glória dele o evangelho da graça de Deus. Que maturidade é essa de Paulo? Que capacidade de conseguir entender e compreender que a vida dele é preciosa quando ele está vivendo a carreira, completando a carreira que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, né? Eu me lembro de Paulo dizendo, né, lutei o bom combate, né, completei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa da vida, né? Que interessante ele falar isso na terceira viagem missionária, onde Paulo agora está muito maduro e com essa maturidade poder afirmar: a minha vida não é preciosa para mim mesmo, exceto se eu estiver vivendo a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar e viver o Evangelho da graça de Deus. E a gente já pode conversar a manhã toda sobre esse versículo de Atos, capítulo 20, versículo 24, e já fazer a pergunta, né? O que é precioso para nós? Viver a graça ou viver para a glória do nosso próprio nome? Nem nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não era mais uma organização agora, não era mais uma seita, não era mais um movimento pragmático, ou talvez um movimento carismático muito bem organizado. A comunidade cristã era, em aspectos espirituais, a formação de um reino de gente que não achava a vida mais preciosa, exceto se conseguissem completar a carreira, né, para o qual foram propostos, né? Deus deu um ministério para a gente, né, viver para a glória do seu nome, né? E isso tem que ser, a partir da compreensão da grandeza deste reino, isso tem que ser o nosso motor, isso tem que ser a nossa motivação, né? Não há motivação maior exceto entender que estamos aqui para a glória de Deus e podemos viver para a glória de Deus, não como sistema, né? Mas na gratidão, entendendo tudo que foi feito na cruz de Calvário e vivendo em gratidão constante, diária, definitiva, para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Ok. O capítulo 18 até o capítulo 23, ele narra o fim da segunda viagem de Paulo. Os versículos 22 e 23, né, o capítulo 18, né, lá no versículo 23,
Versículo 22 e 23, eles resumem uma longa viagem de Éfeso até Antioquia, seu ponto de partida para agora a terceira viagem missionária. Missionária não, irmãos, perdão, evangelística. Neste caminho, Paulo passou por Cesareia, pela igreja em Jerusalém, até chegar em Antioquia, onde ficou alguns meses antes de iniciar o seu novo trabalho. Então, tudo tem um preparo, tudo tem uma estrutura. Eles estão em Antioquia. Os versículos 22 e 23 do capítulo 18 é um preparo para eles chegarem até lá. E agora ele passa por Cesareia, pela igreja em Jerusalém, e vai para Antioquia, onde ele ficou alguns meses antes de iniciar o seu novo trabalho, a sua nova viagem evangelística para confirmar as igrejas por onde o nosso irmão, o apóstolo Paulo, passou. Tá bom? Vamos lá. A ideia de Paulo foi a mesma da segunda viagem, retornar pelos lugares onde passou, para mais uma vez fortalecer e também confirmar os discípulos. Dessa forma, ele começou a sua viagem revisitando as igrejas estabelecidas na região da Galácia e Frígia, onde estavam as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, esse cinturão de cidades, onde ele queria voltar para trazer de novo a consciência daquilo que ele já tinha feito, daquilo que ele já tinha ensinado, já tinha levantado presbíteros e agora ele queria passar pelas cidades ali para ver como é que estava o bom funcionamento da doutrina cristã naquelas cidades. Então lá vai Paulão voltando, e ele passa por esses ambientes aí. As igrejas das cidades foram fundadas na primeira viagem, capítulo 13 até o capítulo 14, por volta do ano 47 a 49. Então, esse primeiro avanço de evangelismo mundial passa ali pelos anos de 47 e 49. Na segunda viagem agora do ano 50 a 52, Paulo passou pelo mesmo caminho, para mais uma vez rever e fortalecer os irmãos, e se estendeu até a Macedônia, seguindo a visão que ele teve lá no porto de Troade. Estava lá no porto mesmo, daí o varão macedônio chama ele, assim, Paulo, passa a Macedônia, sai aí desse espaço da Galácia aí, vem aqui para o espaço da Grécia, Estava lá na Galácia, na Ásia Menor, daí o pessoal da Macedônia, vem para cá, Paulo, vem também apresentar essa verdade para nós aqui, Ele tem essa visão, ele viaja, então ele não volta da sua segunda viagem missionária, ele parte um pouquinho mais para o lado ali na Grécia, e vive momentos impressionantes ali na Grécia. Primeira viagem, ele está com Barnabé, a segunda viagem acontece entre a primeira viagem e a segunda viagem, tem o capítulo 15, que é a organização do primeiro presbitério. Na segunda viagem missionária, ele não viaja mais com Barnabé por baixo ali, por Chipre, ele vai por cima mesmo, passando pela Galácia, e ele vai invadindo então territórios que ele tinha passado na primeira viagem, mas tinha viajado por navio. Ele vai meio a cavalo na segunda viagem, meio lá nas mulas da época lá, tá bom? E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, a qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia, e vem evangelizar e vem doutrinar a gente também. Agora, pela terceira viagem, em 53, olha que interessante, ele quase não tem tempo para parar, terceira viagem missionária, ele dá uma descansada e bora fazer outra viagem evangelística, eu falo o tempo todo missionário, Paulo segue para sua viagem mais longa e seu destino é novamente chegar às igrejas estabelecidas, levando a palavra para a edificação dos novos cristãos. Essa revisita de Paulo às igrejas pela terceira vez mostra que o interesse deste proclamador não era simplesmente abrir novos pontos de trabalho. Olha que interessante, Paulo sai, estabelece a igreja, aí volta. Aí Paulo volta, vê como é que estão as igrejas e volta. E agora ele volta novamente, para ver como é que estão as igrejas. Então ele faz um trabalho de revisitar, de revitalizar, de revisitar, de revitalizar as doutrinas cristãs para que eles não fujam dos projetos, que é o projeto do Evangelho. Por isso que é interessante que a primeira carta que é escrita nesse ambiente de viagens evangelísticas, doutrinárias, é a carta de Gálatas. E aí na carta de Gálatas Paulo fala algo que para nós é interessante e a gente vai entender porque tantas vezes ele fica lá voltando, Paulo na carta aos Gálatas, para a Galácia ali, ele diz assim, estou admirado de ver como vocês deixam o Evangelho tão rápido.
né? Então, Paulo, ele não poderia ser vários Paulos, né? Mas ele poderia produzir vários Cristos, né? Vários pensamentos cristãos. Ele poderia sistematizar vários pensadores, vários discípulos, vários presbíteros, né? Vários pastores que mantivessem a doutrina cristã em ordem, né? Tanto que, em seguida, as cartas que ele vai escrever também de confusão teológica é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Porque o povo se confundiu teologicamente. Ele vai escrever a segunda epístola de Paulo aos Coríntios porque ele precisa consertar a confusão teológica. E a terceira carta aí que ele escreve nesse tempo todo aí, além de Tessalonicenses, é a carta aos Romanos. É uma carta sistematizadora das doutrinas cristãs, né? Para apagar o fogo das heresias, né? E das doutrinas erradas que sempre invadem a igreja e querem atrapalhar o bom andamento da igreja, né? Então esse assunto é empolgante. Essas viagens missionárias, ele chega, estabelece a igreja, depois ele volta para trazer doutrina de novo, depois ele volta e, além de voltar, ele manda cartas registradas, né, para essas igrejas para que elas não saiam do evangelho que ele ensinou inicialmente. Então a gente vê que as cartas iniciais aí, a carta de Paulo aos Gálatas, primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios, primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, também Romanos, são cartas que querem fechar o cerco doutrinário para que heresias não estejam penetrando nesses ambientes agora que foram evangelizados. Tá bom? Vamos caminhar? A confirmação destes novos cristãos era importante. Paulo queria deixar em cada lugar um povo firme e um povo muito bem doutrinado. Essa é uma marca bem interessante da igreja primitiva. Na verdade, a necessidade de crescer cercado pelo verdadeiro alimento, irmãos, que é a boa doutrina, já era uma ênfase dada no início de tudo, conforme estudado em Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Assim como o início em Jerusalém precisava ser mantido na Judéia, na Samaria, nos confins da terra, onde Paulo estava agora levando o evangelho. Então essa ênfase interessante e importante Paulo fazia. Paulo estava sempre voltando e verificando como é que estava o bom andamento doutrinário dessas igrejas. Tá bom, irmãos? É necessário tempo, investimento, forças para ver cristãos bem estabelecidos, igrejas realmente firmes e igrejas doutrinadas. Um evangelho duvidoso, um evangelho instável gera igrejas duvidosas e gera igrejas instáveis. O evangelismo rápido, sem ênfase em uma manutenção doutrinária constante, semanal, pode até gerar um certo resultado, mas isso somente por algum tempo. O que mantém a igreja perseverante e firme é o ensino da palavra escrita do Senhor, para todos, sem exceção. Isso exige muito tempo, isso exige também dedicação. O desespero, infelizmente, atual pela quantidade tem feito com que a qualidade seja ruim. Tem feito com que muitos líderes ofereçam o evangelho barato, sem qualidade. Quantidade no lugar de qualidade. O evangelho disponível em vários formatos, ao gosto de cada um. Outros, para não perderem o domínio sobre o rebanho, o prendem às exigências emocionais e também financeiras, querendo assegurar, através disso, uma vida plena, uma vida onde o peixe, né, e onde a saúde e as finanças, né, e a alimentação está garantido, né? O evangelho não é isso. O evangelho está acima disso. Então, o que Paulo volta para fazer é reafirmar, né, o trabalho doutrinário da igreja de Atos dos Apóstolos, né? E eles viviam em torno da boa doutrina dos apóstolos, ok? Há ainda, irmãos, os que se adequam, os que se calam e os que seguem tradições. Os que brigam por poder, por lugar, por palavras mais impactantes. E no meio disso tudo está o rebanho, né? O rebanho olha para um lado, o rebanho olha para o outro, o rebanho perdeu, né, a referência, né? Para onde que eu vou? Está o rebanho necessitando de firmeza, o rebanho necessitado de firmeza, de convicção acerca da sua fé. Paulo trabalha para, além de fundar igrejas, fortalecer os cristãos, para que eles saibam se edificar mutuamente, individualmente e também mutuamente, para que eles usem seus dons e talentos para o crescimento uns dos outros, né? Então, a gente vai perceber isso nas cartas paulinas, né? A partir de Romanos, que para a gente, na nossa sequência bíblica aqui de organização, é a primeira carta, né? E é a carta mais organizada em termos de doutrina que nós temos no Novo Testamento, a carta aos Romanos, né? Seguida depois a carta aos Colossenses em termos de organização de ideias, né? E a carta que, vou brincar com esse termo, né? Que o nosso irmão Apolo escreveu, né?
quem sabe qual é a carta que nosso irmão Apolo escreveu? A carta aos Hebreus, né? E eu estou brincando, porque não tem comprovação histórica de que Apolo tenha escrito a carta aos Hebreus, se bem que depois desse estudo a gente vai sair imaginando que o Apolo escreveu a carta aos Hebreus, né? Mas tá bom. A ideia não é nem quem escreveu, né? A ideia é para que foi escrita. As cartas foram escritas, né, para que o povo mantenha-se solidificado na doutrina cristã, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita com as verdades bíblicas, né? Somos carregados de vaidades, né? A verdade de Jesus quer matar as nossas vaidades, e o conhecimento da verdade nos leva então a tornar a nossa vida, a minha vida só faz sentido agora se for para adorar o Senhor, se for para glorificar o Senhor e servi-lo, né, enquanto Ele me mantiver aqui nessa terra. Bom, vamos lá, vamos trabalhar, né? Dá uma olhadinha aí no mapa, nesse mapa bonitinho aí. Paulo novamente sai de Antioquia, ele segue o caminho da Ásia aí, da Galácia, sobe lá para o porto de Troade, né? E de lá ele caminha novamente para Macedônia, onde vai passar um tempo em Corinto. Em Corinto ele poderia viajar, né? Mostra Corinto, tá vendo Corinto aí? Corinto, e tenta visualizar lá Antioquia. Corinto lá em cima, né? É um porto, né? Como os Santos, né? Esse azul é o mar. Ele poderia simplesmente em Corinto subir no barcão lá, agora mostra lá embaixo Mateus Jerusalém, e descer, né? Para aquela região ali. Seria um tempo demorado, né? Ali para descer. Ele poderia descer direto, mas volta lá para Corinto, Mateus. Ele acaba sendo, por uma perseguição da época, você vê que ele está em Corinto, ele acaba voltando por terra. Ele sobe novamente para Macedônia, vai lá para Troade, né? Vai passar em Mileto, tá vendo ali Mileto? Tudo é terra, né? E depois de Mileto ele vai descer novamente para Jerusalém, né? Para Tiro, onde ele vai passar um tempo em Tiro, Ptolemaida, a cidade de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre, depois para Cesareia, cidade de César, né? O pessoal tinha mania de colocar o nome deles nas cidades, né? Ptolomeu, uma cidade que foi invadida na época por Ptolomeu, Cesareia, uma cidade de César, né? E depois descer para Jerusalém, né? E aí em Jerusalém ser preso, né? E aí depois a gente vai estudar isso só na outra aula, né? Tá bom. Então a gente vê, essa é a terceira viagem missionária. Opa, já temos participação, então participe. Quem é? Alcino colocou. Alcininha aí. João, que ele cresça e eu diminua. O que mais vemos em Paulo era esse conceito de viver para a vontade de Deus, e não a dele mesmo. E a vontade de Deus era o crescimento da igreja para que mais pessoas pudessem glorificar o Senhor. Paulo queria doutrinar as igrejas, né? Paulo queria que a doutrina não saísse da mente da igreja, porque uma igreja doutrinada é uma igreja evangelística. É uma igreja que ela faz sentido no seu contexto existencial, né? Uma igreja doutrinada, uma igreja com conhecimento doutrinário, muito bem organizada, ela é uma igreja evangelística, uma igreja missionária, uma igreja que faz diferença na sociedade, é um farol aceso no meio do povo, uma igreja com propósito, com gente com propósito, né? Gente sem doutrina é gente sem propósito, né? Continue, Mariana. A Cosma colocou: a verdade nos liberta de todas as coisas que nos aprisionam. Interessante, né? A verdade nos liberta, né? Conhecereis a verdade, João 8,32, né? Conhecereis a verdade liberta, nos libertará. Nos liberta, né? E nos dá essa fala maravilhosa aí do nosso irmão Calvino, né? A minha vida não faz mais sentido se ela não for para desenvolver, né, meu chamado, né, minha vocação para a glória de Deus, né? Ok, tá bom. Vamos trabalhar. No início do capítulo 18, Paulo está em Corinto e ficou lá muitos dias, independente da ação contrária dos judeus que queriam que ele fosse condenado pelo tribunal de Galho, né? Capítulo 18, versículo 12 ao 17. Estava lá nas ruínas de Corinto, uma cidade muito importante, uma cidade portuária, né? Quando ele saiu de lá em direção a Antioquia da Pisídia, terminando a segunda viagem, Antioquia da Síria. Terminando a segunda viagem, levou consigo Priscila e Áquila. No entanto, este importante casal cristão, na parada que deram em Éfeso, permaneceram ali e Paulo seguiu viagem, né? Olha só que interessante. Onde que eles estão agora? Eles estão em Éfeso, né? O casal, né, que são companheiros de Paulo, que são discípulos, né, doutrinados pelo apóstolo Paulo, né, que agora tem a mente liberta, né, pela verdade do cristianismo, né, que Priscila, lembre que ela foi evangelizada e o Senhor converteu o coração dela, agora ela e o marido, né, estão agora acompanhando o apóstolo Paulo, sendo
discipulados pelo apóstolo Paulo, né? A convivência com o apóstolo Paulo, vendo Paulo pregar, sendo ensinados por Paulo sobre as doutrinas cristãs, né? Vai amadurecendo o coração deles. Eles ficaram em Éfeso. Essa informação é importante, pois Lucas, antes de narrar a chegada de Paulo lá em Éfeso, ele conta o que estava acontecendo na cidade. Olha que interessante. Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e homem poderoso nas Escrituras. Agora, quem é o senhor Apolo? De onde veio Apolo? A gente tem isso, né? Ele veio de Alexandria, né? Mas Paulo, olha que interessante. Apolo era homem eloquente e já era poderoso nas Escrituras. Eloquente em quê? E poderoso em quê? Esse homem eloquente da Alexandria, irmãos, ele era de um lugar, de uma cidade que trazia os pensamentos gregos e a gente imagina que nesse tempo onde Paulo sobe para fazer o evangelismo, os discípulos de João Batista também descem para fazer o evangelismo contando aquilo que eles aprenderam de João. E interessante que os discípulos de João, eles chegam ali embaixo, né? Enquanto Paulo está trabalhando ali para cima, o povo está em Jerusalém, eles descem para a África, irmãos. E onde está Alexandria? Alexandria é uma cidade, de novo o nome de um imperador, né? Alexandre, né? E no Egito, né? Lembra que Alexandria se escreveu lá, se traduziu a Septuaginta, né? Esse Apolo de Alexandria era um homem que tinha um conhecimento interessante acerca de Bíblia e acerca do batismo de João Batista, mas ele não tinha muita consciência da realidade de Jesus Cristo. Mesmo sabendo de Jesus, pregando Jesus, né, ele vai ser informado e tratado pelo conhecimento bíblico, que esse casal, que era discípulo de Paulo, agora vai discipular o Apolo, e esse Apolo vai se tornar um cara impressionante, alguém fantástico na igreja de Cristo, né? Apolo, eloquência e entendimento para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos lá, vamos caminhar, vamos ver quem é Apolo. Um homem da cidade de Alexandria, muito conhecido naquela época. Nela foi feita no ano 200 a tradução do Antigo Testamento para o grego, né? Isso é o que a gente vê, né? Que Deus preparando o ambiente para a chegada de Jesus, né? Nessa cidade havia uma grande colônia de judeus que aderiram à cultura grega. Esses judeus foram ensinados a interpretar o Antigo Testamento de forma alegórica, tentando conciliar a religião hebraica com os pensamentos gregos. Que coisa impressionante. Quando a gente começa a estudar, né, esses pensamentos, eu gosto de Atos, né, estou gostando cada dia mais de Atos, né, quero falar muito sobre Atos ainda, né, e eu achei muito interessante esse Apolo. Esse Apolo, ele salta, né, embora seja rápido o momento de Apolo, ali em Éfeso. Esse homem, ele chama muita atenção, irmãos. Como é que um judeu, né, agora, como é que os judeus vão para Alexandria, e lá na Alexandria, eles pegam o Antigo Testamento e precisam adaptar o Antigo Testamento aos pensamentos gregos, à filosofia grega, irmãos. Que coisa impressionante, né? Eu queria muito ouvir Apolo pregando. Imaginando o que Apolo pregou, né? O que esse cara falava, né? E deveria ser algo muito interessante, porque no final de tudo isso, Apolo tentava aplicar Jesus, né? Mesmo de uma forma alegórica, né? De uma forma intelectual, ele tentava aplicar Jesus, né? Nos seus pensamentos, né? Então ele era um defensor da filosofia grega, mas dentro de todos os seus pensamentos ele aplicava Jesus Cristo como resposta para todas as coisas, mas isso de uma forma muito alegórica, de uma forma muito piedosa mesmo, né? E estava errado, mas era uma coisa que eu queria ter visto. Eu gostaria de ouvir uma mensagem de Apolo, né, para ver o que ele pregaria. Esse trabalho aqui foi feito por Filo, um grande estudioso que viveu na mesma época que Jesus, né? Filo, então ele tentava pegar os pensamentos do Antigo Testamento, juntar com a cultura grega e ainda aplicar Jesus Cristo como Senhor, né? Apolo, então, era conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, um bom conhecedor, porque a gente viu que o Antigo Testamento aqui foi traduzido do hebraico, né, pro grego, a Septuaginta. Apolo, então, era um conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, ainda que elas estivessem adaptadas ao pensamento grego. Que outra coisa interessante. Mas o texto diz que ele era também instruído no caminho do Senhor Jesus e falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João, né? Que pensa
Vamos tentar imaginar isso, irmãos? Eu não consegui ainda, mas vamos lá. Os pensadores aí do grupo, né? Ele morava na África, ele conhecia o pensamento grego, ele conhecia a Bíblia e agora os discípulos de João chegam e falam de Jesus Cristo, né? Que mente que formou aí? E formou a mente de um pregador entusiasmado. Apolo era um pregador entusiasmado, mas limitado. O fato é que ele conhecia o caminho para uma vida diferente, mas lhe faltava conhecer toda a obra redentora de Jesus Cristo. Seus conhecimentos estavam restritos ao batismo de arrependimento de João Batista. Ele pregava o pensamento grego, ele pensava as ideias políticas dos gregos, a organização do povo, o nada sei de Sócrates, o mito da caverna, aquelas coisas todas de governo, de um bom governo político, e com certeza ele aplicava que o bom imperador de tudo isso seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele não entendia ainda o que tinha sido feito por ele, para ele, na cruz do Calvário, né? Ok. Mas como o próprio João falou, Mateus capítulo 3, versículo 11, Jesus realizaria um batismo diferente, né? Completo, um batismo de purificação e de renascimento para uma vida plena. Apolo só, totalmente ele precisava, né? Apolo só precisava entender este aspecto. E tantos outros, como por exemplo, a grande comissão que ensinava a batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se uma pequena parte da grandeza de Jesus já tinha deixado Apolo maravilhado ao ponto de anunciar o que ele sabia, podemos imaginar o tipo de proclamador que ele se tornou após receber com mais exatidão os ensinamentos sobre o Senhor Jesus Cristo, ou como se falava na época, sobre o caminho do Senhor. Este pequeno texto sobre Apolo revela que ele era um homem tratável, um homem ensinável, apesar da sua eloquência, né, eloquência filosófica grega, suas convicções sobre o Antigo Testamento, por causa da Septuaginta, ele atendeu ao ensinamento dado por cristãos mais amadurecidos em Cristo, não é mesmo que fosse Priscila e Áquila. Priscila e Áquila foram de grande importância na vida dele. Ele depois começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, ele já estava no contexto da sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Olha que maravilhoso, né? Esse trecho revela como a cooperação entre irmãos, né, o apoio, o incentivo, a orientação correta resultam em crescimento para o reino de Jesus Cristo, né? Que interessante, né? Alguém com uma intrepidez, com uma ousadia, com um conhecimento, né, ainda limitado, né? E Paulo poderia ter levado Priscila e Áquila, mas eles ficaram ali, foram para a sinagoga, né? Não ficaram, estamos de férias, não vamos na igreja, né? Não, foram para a igreja, chegaram lá, foram ouvir o Apolo pregar, viram que ele pregava ousadamente, com muita intrepidez, mas faltava o principal. A Priscila e Áquila pegaram o irmão, foram lá, irmão, você não foi orientado ainda acerca disso? Ele disse, não fui. Aí, irmãos, olha o insight de Deus, né? Quando cai a ficha daquilo que ele precisava entender, Apolo, então, agora vai poder continuar o seu ministério com uma excelência impressionante, ok? A narração final descreve Apolo indo para percorrer ainda a região da Acaia e auxiliando muitos que haviam crido em Jesus. E quem sabe, aí essa é a minha imaginação, e quem sabe escrever o livro de Hebreus. Atos, capítulo 18, versículo 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, agora provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Será que mudou? Será que ele foi transformado? Olha só, irmãos, este contato com Priscila e Áquila pode ter colocado Hebreus na mente de Apolo. Porque a partir do momento que Jesus entra na nossa mente, tudo aquilo que existia, como a Cosma disse, né? A Cosma disse algo assim bem parecido nesse sentido, na verdade nos liberta de todas as coisas que nos aprisionam, né? Quem sabe todo aquele pensamento, quem sabe a verdade, né, que Priscila e Áquila ensinaram para Apolo, tornou Apolo claro para entender que Jesus é maior que anjos, maior que Moisés, melhor que Arão, maior que o sacerdócio e maior que tudo. E depois que Jesus entra na nossa mente como maior que tudo que aprisionava a gente nas vaidades, a gente entra agora no complexo, na situação de viver com excelência aquilo que a gente pode viver para a glória de Jesus aqui ainda na terra, né? Como
Sempre lembrando esse versículo maravilhoso de Atos, capítulo 20, versículo 25, que nos ensina, Atos, capítulo 20, versículo 24, que nos ensina assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Né? Quando o evangelho da graça de Deus entra na consciência daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, acontece uma explosão emocional, uma gratidão, uma conscientização e uma facilidade de continuar vivendo para a glória de Deus, não para a glória mais do nosso próprio nome. Né? E aí por isso que a gente pensa, né, será que nesse boom agora de Apolo, né, ele sai e ele fala assim, eu tenho muita capacitação. A capacitação dele era muito grande. E ele poderia ter escrito, com certeza, com essa linguagem maravilhosa, ele poderia ter escrito, sim, o livro de Hebreus. Né? Mas fica aí a dúvida, lança a dúvida, né? E a gente um dia vai descobrir, quando chegar lá no céu, Apolo, foi você, não foi? Foi você que escreveu o livro dos Hebreus. Aí Paulo em Éfeso, irmãos, vamos lá. Éfeso não é uma cidade fácil de trabalhar. A Éfeso é uma grande capital, ok? Um árduo trabalho para a formação de uma grande igreja. Né? Uma grande igreja tem como dá tempo, né? Demora tempo, né? Até que todos se conscientizem, até que todos entendam a doutrina cristã, até que todos leiam a Bíblia, 1, 2, 3. A igreja fica boa quando o povo está na 10ª leitura da Bíblia. Quando o povo está estudando a Bíblia, quando o povo está deixando de lado, né, aquilo que aprisionava, né, Cosme? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vai libertando a mente da gente, a gente vai deixando de lado aquilo que aprisionava. Né? Então, Paulo precisa de um bom trabalho, precisa de um bom discipulado, uma igreja precisa ser muito bem doutrinada para compreender aquilo que foi feito por ela. Né? Jesus ama, Jesus é o nosso amor, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz e Jesus é o nosso ânimo. A gente vai começar a ficar bom quando a gente tiver lido a Bíblia umas 10 vezes. A gente vai começar a entender, né, o que a gente precisa fazer em termos de abnegação e de viver esse verdadeiro evangelho, né, e poder dizer, na maturidade de Paulo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Né? A gente considera a vida muito preciosa para a gente mesmo e a gente não coloca como ênfase, né, como princípio, como projeto de vida, viver a carreira e o ministério que a gente recebeu do Senhor Jesus Cristo. Quando que eu vou estar bom? Eu vou estar bom quando eu não considerar a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você recebeu dons e talentos do Senhor Jesus Cristo, né? Você recebeu 1 dom, recebeu 2 dons, você recebeu 5 dons, né? E quando a gente entender, olha, eu recebi dons, né, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Quando essa empolgação envolver a gente vai trabalhar consciente, a gente vai estudar consciente, a gente vai respirar consciente, independente de qualquer crise que a nossa nação, o nosso mundo esteja vivendo, a gente vai dizer assim, como Paulo, né? Eu vou decorar esse versículo ainda. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quem quer participar aí, Mariana? Rose Oliver colocou. A Rose Oliver está aí? Quando andamos no caminho, somos envolvidos pela graça e passamos a viver com ousadia, demonstrando o amor de Jesus através de nossa conduta. Isso é tão interessante, né? Vou brincar, né? Já leu a Bíblia? Uma vez? Tá ficando bom. Já leu 2? Tá melhorando. Já leu 3? Tá melhor. 4? A gente começa a ficar bom, irmãos. A gente vai acrescentando consciência, né? E as atitudes vão melhorando, né? E aí a gente vai entendendo. A vida não é preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E quando a graça me envolve, eu vivo alguém, eu começo a ser sal da terra, luz do mundo, alguém perfumado, alguém atraente, né? E não alguém repelente. Né? A gente é, por natureza, repelente, porque a gente quer viver somente para a glória do nosso nome. A gente quer viver a vida preciosa para a gente mesmo. Né? Por isso que a gente tem dificuldade de lidar, né, com algumas coisas, mas a gente vai melhorar. É um trabalho árduo, muito árduo, mas a gente vai chegar lá. Tem mais, Mariana? A Cosma colocou. Fala, Cosma. Mais do que ler a Bíblia, mas principalmente colocá-la em prática. Então,
A gente coloca em prática aquilo que a gente conhece, né? Então, primeiro, antes de colocar em prática, precisa conhecer. Né? Como é que um cientista faz as suas ciências lá? Ele primeiro conhece a ciência, depois ele coloca em prática, né? Primeiro conhece, depois coloca em prática, né? Então, bastante conhecimento, né? E aí bastante prática, né? Pouco conhecimento tem umas práticas diferentes do conhecimento, né? A verdade liberta a gente para a gente deixar a vaidade de lado, né? Então, a gente precisa ler a Bíblia. Mas, eu estou lendo a Bíblia e não melhorei ainda. Continua lendo. Estou ruim ainda. Continua. De repente, aquilo que você está ruim é a sua maior luta. Né? Mas você não tem que deixar a leitura de Bíblia, né? Se você ainda não conseguiu colocar a Bíblia em prática na sua vida. Tá bom, irmãos? Então, um incentivo para você ler a Bíblia, mesmo que ainda você tenha as suas lutas. Então, talvez essas lutas, né, sejam suas lutas de estimação. Estimação é ruim de dizer, né? As suas lutas diárias, irmão, lutas que você tem que dar nome e dizer assim: essa parte da minha vida é uma luta constante. Talvez seja até você alcançar os seus 65 anos, 70 anos, né? Talvez você comece a ficar bom lá com seus 80 anos, né? Não sei, meu irmão. A gente está numa luta contra a carne, né? E a gente vai perceber isso o tempo todo, tá bom? Mas vamos lá, tem mais alguém? Não? Então vamos lá. Paulo em Éfeso. Paulo disse que voltaria a Éfeso se Deus quisesse. E Deus quis. Se Deus quiser um dia eu volto. E Deus quis. A Paulo estava em Corinto, e Paulo, tendo passado pelas regiões de Colosso, Laodiceia e Herápolis, as regiões mais altas, finalmente chegou à grande cidade de Éfeso. Né? Olha aí, a grande cidade de Éfeso. Né? Éfeso não é tão desconhecido para a gente, se a gente prestar um pouquinho atenção, Éfeso está meio vivo no nosso contexto. Né? Era o templo de Ártemis, uma deusa grega, o mesmo que a Mulher Maravilha, a Diana dos Efésios, né? E uma das principais fontes de renda para a cidade de Éfeso. Então, você pensa, olha que cidade gigante, né? que templo gigante. Ártemis era considerado uma das grandes maravilhas, né? dos templos antigos. Então, está aí em Éfeso, e Paulo chega exatamente aí para entrar nessa guerra espiritual, né? Dessa cidade aí de Efésios que sai essa definição de um combate espiritual, de uma guerra espiritual contra as potestades e principados dominadores deste mundo tenebroso. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Esses capetinhos aí, tudo tem nome. Aí, ó. Lá de Éfeso, né? Aí a Mulher Maravilha, a Diana, né? Hoje ela virou filme, né? Hoje ela tá descendo aí na mentalidade. A gente tá colocando roupinha de Diana dos Efésios, né? Colocando eu acho que a gente faz isso não de maneira consciente, né? Mas o pessoal daquela época fazia isso de maneira consciente, e você percebe pelo tamanho do templo, né, que ela tinha naquela época, né, que o combate espiritual de Paulo, né, para levar a verdade para esse lugar era uma guerra espiritual. A verdade contra a vaidade é sempre uma guerra espiritual, né? Olha aí, Paulo chega nesse lugar aí que é assustador, né? Como é que eu vou falar de Jesus Cristo nesse lugar? Só que eu falo assustador assim em termos humanos, porque Paulo tinha muita consciência e Paulo vivia para a glória de Deus, e ele não considerava isso também, esse combate todo que eu estou falando, né? Eu estou falando isso porque quando Paulo vai falar sobre isso em Efésios, ele usa os termos, né? A nossa guerra não é contra a carne, né? Contra os principados e potestades, é contra essa ignorância aqui, né? Que era definida na cidade de Éfeso, contra essa escravidão que era lançada sobre esse povo, né? E Paulo vai para lá, irmãos, e Paulo vai para lá para pregar o evangelho. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, olha, já era gigantão, né? Essa cidade foi fundada no ano 12 a.C. pelo povo de Atenas. Ela teve um período muito próspero economicamente, tornando-se um grande centro comercial na época de Paulo. Na época de Paulo já não era tão rica, né, tão próspera, mas mantinha ainda a sua importância no comércio e também na religiosidade, sendo a sede da adoração à deusa Ártemis, ou, conforme a gente conhece melhor, né, a Mulher Maravilha, a Diana dos Efésios, né? Esse é o contexto de Efésios, ok? Paulo ficou ali 3 anos na cidade, 53 a o ano 56, ok? O que se tornou um grande desafio para o proclamador. Assim que chegou, ele encontrou alguns discípulos, os quais, assim como Apolo, só conheciam o batismo de João. Esses discípulos precisavam ser doutrinados e viverem o que os outros primeiros cristãos viveram com relação à descida do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer em Éfeso, né, nessa cidade gigante? Vai acontecer um Pentecoste. O Pentecoste, não no sentido da festa
pentecostal, lá na festa dos 50 dias. O Pentecoste no sentido de o povo, né, 12 homens piedosos ali de Éfeso, né, vão receber a mesma visitação do Espírito Santo para fortalecer as convicções deles e eles se entenderem agora como o projeto de Deus para a cidade de Éfeso. Então a gente vai ter a descida do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo veio em Jerusalém, testificou a igreja, veio na Judéia, veio na Samaria, e agora o Espírito Santo aqui, olha que beleza, chegando nos confins da terra, chegando em Éfeso e levantando Éfeso para ser a nova defensora da doutrina cristã. Porque a partir do momento que o Espírito Santo chega na igreja, o Espírito Santo capacita a igreja a amar o Senhor, viver o amor do Senhor, viver renúncia e viver testemunho de uma doutrina santa que os libertou das trevas, que os carregou para a maravilhosa luz e que agora eles estão aguardando para serem transferidos para a verdadeira casa, né? Os 12 homens de Éfeso. Né? Vamos dar uma olhadinha nisso? Não se trata aqui de uma nova manifestação do Espírito Santo, mas sim a confirmação do Espírito Santo. Confirmação necessária naquele tempo da chegada do Espírito Santo, conforme aconteceu com os discípulos no dia de Pentecoste, no capítulo 2, né? No capítulo 2 de Atos. Okay. Com os samaritanos, né? No capítulo 8, e agora com os gentios, nos gentios, no capítulo 10, cumprindo e marcando assim o derramamento do Espírito Santo sobre todos os que foram chamados para crer. Judeus, samaritanos, gentios, gregos, tementes a Deus, todos os grupos foram alcançados conforme a promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 19 vai dizer assim: disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo, o apóstolo Paulo, as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles falavam em línguas, e eles profetizavam. Eram ao todo quantos? Olha que número simbólico, né? Eram 12 homens, irmãos. Eram 12 homens, mas 12 lá em Jerusalém, que expande, né, o evangelho para o mundo todo. Agora 12 ali em Éfeso, né, que vão defender a doutrina cristã, que vão entender a graça de Jesus Cristo e vão viver para a glória de Jesus Cristo e vão dizer, como Paulo disse, em nada agora consideramos a vida preciosa para nós mesmos, contanto que compreendemos a nossa carreira e o ministério que recebemos do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus, né? Eu acho que a gente podia até, as pessoas que chegam na igreja, assim, eu quero batizar, eu quero ser parte dessa igreja. Assim, então decora esse versículo 24 aqui, e quando ele fizer sentido na sua vida, você volta e fala assim, agora eu estou pronto. Mas é interessante, se a gente fizer isso, né, a igreja não vai crescer, né, porque a gente só consegue afirmar e dizer isso depois de um certo tempo na nossa vida cristã, né? Assim como Apolo mesmo, que era intrépido, mas ele não sabia ainda das realidades profundas da graça de Jesus, né? E agora a gente tem 12 homens aí que estão prontos agora no Senhor para começar um grande avivamento ali também em Éfeso, uma vida cheia de graça, uma vida defendendo a doutrina cristã. Paulo é também o doutrinador. Paulo seguiu sua forma padrão de ensino. Começava pela sinagoga, onde já era conhecido por causa da segunda viagem. Chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, vou usar o termo, né? Doutrinava, ensinava, pregava, proclamava aos judeus. Ele esteve por 3 meses ensinando na sinagoga, mas alguns homens totalmente descrentes falavam mal dos cristãos. O conteúdo do ensino de Paulo era desconcertante. Falar sobre o reino de Deus a partir do Antigo Testamento e mostrar o seu cumprimento em Jesus era um confronto muito grande aos judeus, que já estavam impacientes com o povo do caminho, né? O povo do caminho, né? Forma como o cristianismo ficou conhecido por se tratar de uma mudança de doutrina e prática a partir do caminho que é Jesus Cristo. Fala, Mariana. A Cosma colocou: temos que ler e colocá-la em prática, que é a parte mais difícil. E a dona Marlene? Não, isso você já tinha lido, né? Da Cosma. Até a gente... Dona Marlene? Dona Marlene colocou: comecei pela 4ª vez a ler a Bíblia, graças a Deus, estou aprendendo. Dona Marlene, na 4ª leitura da Bíblia já? Dona Marlene tem quase 80 anos, né? E ela fala assim, eu quero, né, 2 coisas. Eu quero intrepidez para ler a Bíblia e eu quero intrepidez para proclamar o Evangelho da graça de Deus.
E Dona Marlene faz discípulos. Dona Marlene é leitora assídua da Bíblia e ela é uma fazedora de discípulos, né? Impressionante, né? Deus abençoe muito a nossa irmã Dona Marlene. Paulo decide pegar os discípulos, aqueles que realmente queriam aprender, e levá-los para uma escola. Seria o primeiro seminário? A escola de Tirano, irmãos. A questão de escola ali no contexto grego, no contexto de Éfeso, era um lugar de sabedoria, né? Tirano, com certeza, era um grande filósofo, um grande ensinador. Então, Paulo empresta a escola de Tirano para usar como seu primeiro seminário ali dos cristãos. Não há nada registrado acerca de Tirano, mas como a escola leva seu nome, ele era um filósofo muito bom, que debatia grandes assuntos com seus discípulos, né? Um outro fato histórico interessante é que alguns registros mostram que a escola era utilizada por Paulo na hora mais quente do dia, quando o Tirano já tinha utilizado com seus alunos, e poderia então ceder o espaço para Paulo, né? O que Paulo fazia com seus discípulos era muito comum entre os gregos. Ele argumentava, ele arrazoava sobre algum assunto. E é claro que a gente sabe que o assunto ali de Paulo com os seus discípulos de Éfeso, com os 12 homens, né, era Jesus Cristo, né? Era o Evangelho, aquilo que Jesus tinha feito, né? Paulo foi treinado para isso, para argumentar, para ensinar, para sistematizar o ensino, para produzir novos pensamentos acerca de reino de Deus e novas atitudes, né? Assim como Sócrates fez, assim como Platão fez, assim como Aristóteles fez, né? Ele estava no contexto desses homens. Há pouco tempo, né, atrás, né, as ideias que reinavam ali em Éfeso, né, além, é claro, de Diana dos Efésios, eram os pensamentos de Sócrates, de Platão e Aristóteles. Mas, como esses pensamentos eram pensamentos libertadores para a época, as divindades, né, de Diana, né, a Artemis na época, era o que predominava, né? Então ele precisava treinar esses homens no modelo antigo de treinamento, ao céu aberto, né? Eles tinham lá o lugarzinho deles para conversar, os discípulos se reuniam em torno do aquele que ensinava, né? E ele começava a ensinar, a razoar, a argumentar, né? Até chegar numa razão, né? Até purificar o pensamento acerca de alguma coisa muito importante. No caso de Paulo era Jesus Cristo. No caso de Jesus Cristo eram as doutrinas cristãs, né? Se a gente fica imaginando que Paulo começa a falar sobre Romanos para eles, né? E ele começa a dizer, né, que o homem pecou e começa a conduzir o pensamento todos pecaram e carece da glória de Deus, fomos justificados em Cristo, né? A gente precisa lutar contra a carne. Daí ele vai construindo um pensamento, né, em cima de perguntas e respostas, né, que é a maneira como os gregos aprendiam e a maneira como naquela época se ensinava, né? O pensamento de Jesus vai amadurecendo ao ponto de Paulo ter que sistematizar cartas. Porque a partir do momento que ele entende, diz, olha, eu tenho duas opções, eu posso continuar esse discipulado presente ou eu posso escrever cartas para mandar as cartas. E Paulo faz os dois. Ele faz o discipulado presente sim, porque Paulo sempre tem discípulo com ele, mas ele também escreve as cartas, montando então nas cartas, né, toda a estrutura de ensino que ele tinha então com as pessoas com quem ele caminhava e fazia o seu discipulado, né? O que Paulo ensinava para eles? Lê Gálatas, lê Romanos, lê Efésios, né? Lê as cartas de Paulo e a gente vai entender que tipo de doutrinamento Paulo fazia com os presbíteros, com os diáconos e com as pessoas que se levantavam para ser então os pastores das igrejas por onde Paulo passava. Tá bom? Muito bonito isso, né? Muito forte. O modelo grego de ensino foi muito útil para Paulo, pois a partir dele, não só os discípulos judeus, como também muitos gregos, podiam ouvir, arrazoava com eles, eles podiam aprender sobre a salvação em Jesus Cristo, né? Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo, né, a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Capítulo 19, versículo 10. Os sinais começaram a chamar a atenção. Neste tempo que Paulo ensinava, os sinais do apostolado, que também o marcavam, porque ele era apóstolo, a gente não pode esquecer disso. Ele estava definindo, dizendo o reino de Deus já chegou. Paulo se denominava o menor dos apóstolos, né? Em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eram feitos entre a multidão, os sinais dele. Muitos eram curados, os demônios eram expulsos, as pessoas chegavam a levar roupas de Paulo para os enfermos,
e os endemoniados e estes eram curados, né? Isso eram marcas predominantes, né, de que o reino de Jesus tinha chegado também ali em Éfeso. Né? Tudo em Éfeso estava organizadinho, né? Tudo em Éfeso estava acontecendo, né? Paulo chegou, a palavra foi pregada, né? E ele já estava ali já há 2 anos ensinando, né? Então já estava um tempo bem interessante, ok? Paulo vivia em um contexto totalmente supersticioso, místico. Era necessário romper com essas práticas, mas somente o ensino da palavra levaria então ao rompimento. Muitos viam em Paulo a possibilidade de serem curados, e de fato essa foi uma marca do apostolado e da chegada do reino dos céus, até a igreja primitiva ser gradativamente amadurecida. Essa ação de Deus através de Paulo chamava a atenção, e assim como aconteceu com Pedro e João em Samaria, alguns pensavam que poderiam fazer a mesma coisa sem ter a tal da credencial apostólica. Né? Eu queria só falar um pouquinho da credencial apostólica. Né? Paulo e os apóstolos estavam autorizados a fazer isso. Isso marcava o reino de Deus. Né? Então, para Paulo, né, o último apóstolo nesse contexto aí lá em cima, lá, no contexto de levar o evangelho para a Ásia, levar o evangelho para a Grécia, né, e tentar caminhar para o lado da Espanha, levar o evangelho para Roma e tentar caminhar para o lado da Espanha, isso em Paulo é uma credencial apostólica. Só que no versículo 13, no capítulo 19, fala que alguns judeus exorcistas ambulantes, né, 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Sebas, queriam fazer a mesma coisa que Paulo fazia. No meio da confusão religiosa de Éfeso, além de alguns judeus que se autodenominaram sumos sacerdotes, eles eram vistos pelo povo grego como exorcistas profissionais, porque eles achavam, eles olhavam Paulo, né, repreendendo, e ele falou assim, se a gente falar o nome Yehoshua lá, se a gente falar o nome Yahvé, né, no jeito que só o judeu sabe falar, o demônio sai correndo. Então eles criaram o misticismo da fala. Então eles foram lá encarar um capeta lá e levaram uma surra. Né? Os 7 viram Paulo fazer isso, e se eles não fizessem algo parecido, perderiam então o prestígio de serem judeus. Eles passaram uma grande vergonha, pois foram subjugados, levaram uma surra do cara lá, eles eram os filhos de Seva, tá bom? Ok. Eles passaram uma grande vergonha, pois foram subjugados pelos demônios. Volta só um pouquinho, filho. Subjugados pelos demônios, mas isso fazia parte do plano, né? Do plano perfeito do Senhor, né? Implantar seu reino entre aquele povo. E o que realmente prevaleceu foi a transformação interna que o Senhor fez naquele lugar através do ensinamento de Paulo. As pessoas estavam crendo em Jesus e isso estava trazendo mudanças de atitudes. As práticas erradas estavam sendo abandonadas em Éfeso. É interessante que em Éfeso, né, enquanto está pregando uma nova doutrina, aí não tem problema. O problema é quando mexe com as finanças, né? Olha o que acontece lá em Éfeso, né? Depois de 2 anos, né, dele entrar naquela cidade da Diana dos Efésios, né, da deusa Artemis, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todo mundo. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários, 50.000 dias, 137 anos de trabalho. Assim a palavra do Senhor crescia e ela prevalecia poderosamente em plena Éfeso da Diana dos Efésios. Né? Isso começa a chamar a atenção, irmãos. De repente o evangelho está crescendo, o evangelho já está aumentando e gente que praticava artes mágicas queimam uma fortuna, botam fogo nos seus livros mágicos e os livros que o preço era mais ou menos 50.000 denários. O pessoal gastou uma nota comprando isso, uma nota, né, para fazer mágica ali, né? E agora eles estavam queimando, né, os seus livros, né, por amar o Senhor Jesus Cristo e decidir que nada mais era importante para eles e decidir que agora Jesus Cristo era importante para eles. Aí vamos lá. Demétrios causa tumulto, né? Capítulo 19, 23 a 41. Com a pregação da verdade, a mentira, a vaidade desaparece e as pessoas começam a viver de forma diferente. Isso é muito bom e importante para todos os que entendem o chamado do Senhor. No entanto, para muitos, a vida transformada, o caráter regenerado, a mudança diária se torna uma afronta. Demétrios era um ourives, irmãos, que trabalhava fazendo objetos de prata relacionados à deusa Diana.
e se sentiu afrontado com os ensinos de Paulo. Como muitos estavam crendo em Jesus e muitos estavam abandonando a idolatria, Demétrios viu o risco de que a sua fonte de renda estava correndo e, ajuntando outros trabalhadores, causou um tumulto que juntou muitas pessoas, as quais gritaram cerca de 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. O desespero tomou conta dos adoradores de Diana e dos que se abasteciam do dinheiro que vinha da idolatria. Paulo queria falar, mas seus amigos não deixaram, pois seria muito perigoso, pois os tumultuadores já haviam pego 2 amigos de Paulo, Gaio e Aristarco. Os judeus tentaram resolver, mandando Alexandre falar, mas não adiantou, irmãos. A situação só se finalizou quando o escrivão da cidade, um homem sábio, fechou o assunto, levando os causadores do tumulto a pensarem melhor para não serem eles mesmos julgados por rebelião. Aí, por rebelião, seriam mortos, né? Não poderia causar rebelião ali, né? Mas eles estavam gritando, né? E eles ajuntaram o povo, e por causa de Demétrios, que ficou com medo do problema financeiro, né? Demétrio criou um grande manifesto, né? E o povo, por 2 horas sem parar, gritava: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, né? Tinha muita gente, né? Eu vou usar um termo feio aqui, né? Tinha muito os Maria vai com as outras. E aí eles têm sempre um cabeça, a cabeça de Demétrios, né? Ele estava preocupado com a condição financeira, né? Ele criou uma manifestação, né? E o povo saiu às ruas, né? Não para defender a deusa. Eles queriam defender o misticismo deles em relação à deusa, mas Demétrios estava preocupado com o dinheiro, né? E olha que interessante, né? A vaidade financeira, né? A vaidade financeira. Sempre na história aí. Demétrios não estava nem aí com Diana, Demétrios não estava nem aí com nada. Demétrios estava preocupado em ganhar o seu dinheiro, né? E ele usava o povo para isso, usava o misticismo do povo, usava a crença do povo, né? Usava a necessidade do povo para... Quando ele vê que ele não está mais vendendo nada para o povo, porque o povo está se convertendo, quando ele vê e pensa assim: nossa, eu vou falir, vou abrir falência, né? Então ele fala assim: não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então a vaidade dele se levanta contra a verdade, né? E isso sempre vai ter na história, tá bom? Vamos lá, capítulo 20. Esse tumulto fecha o tempo de Paulo em Éfeso. Ele tem que sair de Éfeso. Ele já estava pensando em ir embora. Em sua mente, seu trajeto seria passar pela Macedônia e Acaia para chegar em Jerusalém e depois ir para Roma. Ele já havia enviado Timóteo e Erasto para a Macedônia. E agora chegou o tempo dele mesmo seguir viagem. Após quase 3 anos em Éfeso, Paulo viaja para a Macedônia e Acaia, recolhendo ofertas que seriam levadas para a igreja em Jerusalém. Por onde ele passava, ele fortalecia os cristãos, exortando, né, ensinando esse povo, no capítulo 20, versículo 2, a ficarem firmes nas doutrinas cristãs. Paulo seguiu sua viagem até a Grécia, Corinto, onde ficou durante o inverno de 56 a 57. De lá ele escreveu a carta aos Romanos. Olha que coisa boa, né? Uma carta organizadinha, né, para que a igreja então entendesse, né, os projetos sistematizados da doutrina cristã, né? Eu quero saber tudo sobre a doutrina de Paulo. Lê Romanos. Nem dá trabalho ler, né? De Corinto, Paulo queria seguir pelo mar e voltar direto para Jerusalém, mas descobriu uma conspiração entre os judeus, os quais provavelmente o matariam no percurso, e ele volta por terra, passando de novo pela Macedônia, né? Onde está aquela setinha vermelha ali, né? Ele poderia seguir direto a viagem, né? Saía do porto de Corinto e desembarcava lá, ou em Antioquia, ou lá em Jerusalém, lá em Tiro, né? Na verdade, né? Mas ele descobriu uma conspiração, então ele voltou por terra, né? E ele foi até Mileto, de Mileto ele foi para Pátara, e de Pátara ele foi para Tiro, né, conforme esse mapinha aí, né? É bom sempre a gente ler, né, Atos dos Apóstolos com um mapinha na mão, né? Você pega um mapinha, você pode baixar na internet, ou você pode ter um mapinha, né, e você aprende mais, né, quando você tem um mapinha, né, e você vê Paulo passeando aí pelo mundo aí, né? Não era de barco, era a pé, né? Não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, era muito demorado. E ele estava lá divulgando o evangelho, né? Fortalecendo as igrejas onde o evangelho chegou, né? Doutrinando as igrejas, né? Paulo
era a vida dele, né? Viver para a glória de Deus, treinando novas pessoas para viver para a glória de Deus, né? E também é a nossa vida, né? A gente tem que ter sempre alguém perto da gente para a gente ensinar a verdade para eles. A gente tem uma família, né? Então treina a sua família para viver a verdade do reino de Deus. A gente trabalha com pessoas, treine as pessoas com quem trabalham com você, treine as pessoas que estudam com você, treine seus amigos, né? Amigo não é para a gente dar um pouquinho de coisa para ele dá um pouquinho de coisa para a gente, não. Para a gente viver o reino de Deus junto com ele, contar para ele, né, que Jesus é o Senhor e Salvador. Né? O que parece cansativo e trabalhoso é visto por Paulo como uma oportunidade de ensinar. Sua viagem é acompanhado por vários amigos, Timóteo e o próprio Lucas. Esses companheiros representavam as várias regiões pelas quais Paulo já havia passado, Bereia, Tessalônica, Filipos, Derbe, Listra e Éfeso. Okay? Atos é um livro que ensina muito sobre a importância de bons companheiros na caminhada, tanto para crescimento quanto para suporte. Eles estavam juntos e representavam a mesma igreja. Esses homens experimentaram, junto com Paulo, o crescimento vigoroso do evangelho nas regiões por onde eles passavam. Né? E de repente eles voltam e estão em Troade, capítulo 20. O foco de Paulo era o ensino, e no domingo onde os cristãos estavam reunidos na igreja presbiteriana de Troade, celebraram a Santa Ceia. Paulo, mesmo estando na expectativa de viajar no dia seguinte, ensinou-os, e Paulo precisava doutrinar a igreja de Troade, então Paulo não economizou e Paulo mandou pregação, doutrinação naquele dia. Ouvindo as palavras de Paulo, Eutico, um jovem que estava sentado na janela, dormiu, caiu do terceiro andar e morreu. Então é bom a gente não dormir, né, na hora que o pregador está pregando, né? Porque senão a gente pode cair e morrer, né? Paulo tão somente desceu, inclinou-se sobre o menino, abraçou-o e ele tornou-o a viver. Né? Mas Paulo, você pregou até tarde, né? Não, nem acabou a mensagem ainda. Paulo ainda continuou a pregação, né? Diz o texto aqui, Paulo partiu o pão, continuou o estudo até amanhecer. Era uma vigília de doutrina cristã. Ele precisava ensinar a igreja de Troade, né? Ali pelo jeito, de uma vez toda, né? Ele estava empolgado, porque tinha acabado de escrever Romanos. Ele deve ter doutrinado a igreja de Troade, né? A igreja presbiteriana de Troade, na carta de Paulo aos Romanos. Ele fez, escrevi um negocinho aqui hoje, 16 capítulozinho, deixa eu compartilhar com vocês. E eles ouviram a mensagem, né? E foram doutrinados numa vigília de doutrina cristã. Era um período de grande necessidade mesmo, de entendimento da palavra, como ainda é, e nenhuma situação poderia tirar esse foco. Né? Então, juventude aí, né, quando os Paulos, né, os pastores, né, os pregadores, os ensinadores estiverem doutrinando, não durmam, tá bom? Era extremamente importante para a igreja aproveitar a presença de Paulo e ser fortalecido, animado e exortado a viver a plenitude da presença de Jesus. Mesmo que passasse a noite, mesmo que as circunstâncias não fossem tão favoráveis, ouvir a palavra era prioridade para aquele pequeno e perseguido grupo de cristãos primitivos da igreja de Troade. Né? Então, o que a gente faz? Por que a gente faz vigília? Por que a gente faz encontros? Né? Sempre, irmãos, para ouvir a palavra escrita de Deus. A gente não pode perder tempo e ficar fazendo muitas outras coisas, não. Reuniu, Bíblia aberta. Reuniu, Bíblia aberta. Né? Vai ensinar o que eu ensino para as crianças? Abre a Bíblia. O que eu ensino para os jovens? Abre a Bíblia. Mas se ele dormir e cair, a gente vai lá e ressuscita ele. Aí ele ouve a Bíblia mais a madrugada toda. O que ensina para a Sociedade Auxiliadora Feminino? Bíblia aberta. O que ensina para o PH? Bíblia aberta. Estou usando termos, né? O que ensina para as crianças da igreja? Bíblia. O que ensina para os adolescentes da igreja? Bíblia. O que ensina para os jovens da igreja? Bíblia. O que ensina para as irmãs da igreja? Bíblia. O que ensina para os irmãos da igreja? Bíblia. Não tem uma coisinha melhor, não? Se alguém considerar alguma coisa na igreja melhor do que a Bíblia, ele não é convertido ainda. Eu só vou na igreja se tiver boa música. Eu só vou na igreja se tiver ar-condicionado. Eu só vou na igreja se tiver... Irmãos, o instrumento de Paulo era a doutrina cristã. Doutrina dos apóstolos. Percebam que Paulo tinha acabado de escrever Romanos e ele estava empolgado com o livro de Romanos. A gente escreve aquilo que empolga a gente. A gente ensina aquilo que empolga a gente. Por isso tem gente que só defende time de futebol. Porque a única coisa que empolga ele é time de futebol. Por isso que tem gente que só ensina, fala de filmes. Porque a única coisa que empolga ele são filmes. Agora, se Jesus te empolga, ele é empolgante nas suas atitudes. E Paulo está empolgado com Jesus.
Paulo está empolgado com a sistematização. Apolo está empolgado com Jesus Cristo, né? O povo que escreveu as cartas, o povo que foi escrevendo o Novo Testamento, é gente empolgada com Jesus Cristo. É gente transformada por Jesus Cristo, né? E eles não perdem tempo. Mateus não perde tempo, Marcos não perde tempo, Lucas não perde tempo, né? Lucas de novo, Paulo não perde tempo, né? Os nossos irmãos não perderam tempo, porque viver para eles era Jesus Cristo. Na carta que Paulo escreveu antes de Romanos, Gálatas, ele fala assim: o viver para mim é Cristo, né? Ele está dizendo, né? Já não vivo mais para mim, né? Eu vivo, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, tá bom? Aí ele chega em Mileto, irmãos. Em Mileto é lindo o que ele vai fazer em Mileto. Paulo vai para Mileto, mas entende que ainda precisava ensinar aqueles que iriam ensinar mais aos presbíteros de Éfeso. E esses homens são chamados. A viagem de Éfeso a Mileto demorava 3 dias. E eles vão se encontrar com Paulo pela última vez e vão ser treinados. Suas palavras aos presbíteros são marcantes para o desenvolvimento dessa igreja e também de todas as igrejas. No capítulo 20, né, tem treinamento dos presbíteros. Assim como Paulo vai treinando as igrejas, no capítulo 20 ele para treinar os presbíteros. No começo dessa conversa ele fala sobre seu ministério entre eles em Éfeso. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também em casa. Quando eu estava lá na igreja, eu estava ensinando publicamente. Mas quando eu ia para a casa deles, eu também continuava ensinando publicamente. E ele traz esse desafio agora para os presbíteros ali em Mileto. Treinamento dos presbíteros, né? Ele fala sobre a expectativa da sua viagem até Jerusalém. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer, senão que o Espírito, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, ele está falando para os presbíteros, está ensinando para os presbíteros que eles também precisavam levar a sério o ministério deles, de manter, né, a igreja ensinada, de manter a igreja supervisionada, a igreja sempre fundamentada na boa doutrina. Qual é o papel de um presbítero, né? O papel de um presbítero aqui em Atos capítulo 20 é entender-se dentro do ministério e viver o ministério em termos de ensinar a igreja e não permitir que a igreja fuja do controle, né, e da dinâmica da graça de Deus, tá bom? O que os presbíteros deveriam fazer? Atendei por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É interessante, irmãos, que Paulo desafia os presbíteros. Olha, estou saindo das igrejas, estou indo para Jerusalém, a situação vai ficar feia para mim, né? Agora, quando eu voltar para Jerusalém, não volto mais aqui, mas vocês estão aqui. Vocês são os presbíteros da igreja, né? O presbítero não é, no contexto cristão, contexto bíblico, não é alguém que a gente elege, amanhã a gente não gosta e a gente tira. Não, presbítero é alguém, né, que já tem o termo, a palavra presbítero significa idoso, ancião, alguém com convicção, alguém com experiência que vai pastorear, supervisionar e ajudar a igreja de Cristo até que ele morra a ficar firme na sã doutrina. O papel do presbítero é o xerife da sã doutrina. É quando? Até ele morrer só. Então, antes de você ser ordenado presbítero, se lembre que você vai pastorear a igreja para Jesus Cristo. A igreja que ele pagou com o sangue precioso. Atendei por vocês mesmos, sejam firmes na fé, conscientes e maduros. Atendei pelo rebanho que o Espírito Santo constituiu vocês agora como xerifes da graça de Deus para pastorear a igreja de Deus que é comprada pelo sangue de Jesus. A igreja não é sua, a igreja é de Jesus. Você vai pastorear a igreja para que a igreja fique firme na boa leitura da Bíblia e na boa consciência doutrinária. Tá bom, irmãos? E o capítulo 20 é maravilhoso porque é um curso para presbítero. O que eu faço? Você vai morrer pelo Evangelho. Você vai ter consciência, que ainda que venha perseguições e lutas, você é um exemplo. Você vai atender por você mesmo para que a igreja esteja firme na boa doutrina cristã. Paulo alerta sobre os perigos de uma igreja sem ensino, sem fundamento na palavra, a qual se transforma em uma porta aberta para lobos vorazes e para pessoas de dentro que querem perverter a verdade escrita de Deus.
Para confirmar suas palavras, Paulo relembra que ele mesmo deu exemplo de amor e abnegação pelo reino e que eles deveriam agir da mesma maneira. Né? Eles deveriam amar o reino, ser abnegados pelo reino de Deus. Okay? Vamos lá, capítulo 21, para a gente fechar. Né? Eu não sei quanto tempo eu gastei, hoje eu não marquei meu tempo, né? São 10 horas e 14 minutos. Mas agora vamos lá, Paulo vai viajar para Jerusalém depois de ter treinado os presbíteros. Uma viagem demorada, com várias paradas e um descanso de 7 dias em Tiro, né? Capítulo 21, versículo 3, onde os discípulos advertiam Paulo para não seguir viagem a Jerusalém. O medo da morte, né? Mesmo com os pedidos dos discípulos, em Tiro, Paulo e seus companheiros seguem para o seu destino. Okay? Então, não adianta tentar parar e falar assim, você precisa ter zelo pela sua vida, você não pode ir lá, senão você vai morrer. Né? É o chamado dele, irmãos. E Paulo sempre esteve preparado para morrer. Paulo era abnegado, transformado, né? Para viver, então, o seu destino sem o medo, né? De como o Senhor iria matá-lo. Né? Okay? Um dia de descanso em Ptolemaida e finalmente chegam em Cesareia, onde ficaram por alguns dias na casa de Filipe, o diácono evangelista de Atos capítulo 8. Né? Paulo já sabia que seu retorno para Jerusalém não seria fácil, ele só não havia ensinado aos gentios cristãos que não precisavam seguir as leis ritualísticas do Antigo Testamento, como também ensinava aos judeus convertidos que não precisariam circuncidar seus filhos e nem participar dos rituais judaicos. Né? Vamos lá. Isso provocou a ira dos judeus, que certamente procurariam oportunidade para matá-lo. Foi essa situação que Ágabo, um profeta de Cesareia, previu quanto à vida de Paulo. Mas Paulo estava pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Essa convicção, né, de viver, né, para Jesus e morrer para Jesus é algo sempre interessante, né? A gente parece que a morte assombra os cristãos, né? Você, fulano está no vale da sombra da morte. Meu Deus do céu! Por que, meu Deus do céu? Paulo estava, ele viveria, quem vive para a glória do nome de Jesus, e sabe que também a morte é um privilégio dos cristãos, né? Não estou falando peso nem desgraça, estou falando de privilégio, né? Ele poderia ser preso e poderia morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo, né? A gente não está aqui passando férias e tendo tempo de lazer, né? E vivendo para a glória do nosso nome, né? Nós, depois que entendemos a justificação, vivemos em satisfação, a santificação, aguardando a glorificação. Então a gente está no processo, morrer faz parte do processo. Na verdade, não é a morte, na verdade é a transferência, né? Transferência para a excelência. Porque a partir do momento que o Senhor tirar o pastor Edivaldo estará com Jesus. A partir do momento que o Senhor tira os seus eleitos da terra, eles estão imediatamente com Jesus. Agora, você acha que existe privilégio maior do que estar com Jesus? Você acha que qualquer amor, alegria, paz e ânimo deste mundo é melhor do que o amor, alegria, paz e ânimo da presença do Senhor Jesus Cristo? Não tem. E Paulo sabia disso. E Paulo sabia, e tanto sabia quanto vivia os seus dias nessa convicção. E nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo sai de Éfeso, ele é expulso de Éfeso. Paulo agora caminha para Jerusalém, ele vai ser também expulso ali de Jerusalém, ele vai caminhar sentido de Roma, né, para cumprir com seus propósitos, os propósitos de Deus para o seu coração. Medo de morrer? Jamais. Né? Paulo não tinha. O pessoal que trabalhava com ele estava começando a ficar desesperado. Né? Na verdade, quem não entendeu ainda o propósito de viver e morrer para Jesus, né, eles continua com esse desespero. Né? E o pessoal começa a dizer, não, Paulo, não vai não, mas ele foi. Os dias de Paulo em Jerusalém. O local do início da igreja foi também o local de um fanatismo religioso por parte dos judeus, os quais queriam sufocar os novos cristãos, irmãos. É claro que vai ter uma resistência, né? O pessoal está acostumado a circuncidar e agora não precisa mais circuncidar, agora é batizar. O pessoal está acostumado a guardar as festas do Pentecoste, a festa das colheitas, guardar a Páscoa, e agora não precisa mais guardar a Páscoa, agora é só celebrar a Santa Ceia. Então o povo, o cristianismo ali em Jerusalém, depois desse tempo todo aí, ele ficou um cristianismo complicado. E aí Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, né? Irmão de Judas, irmão de Jesus, irmão de Judas, ele como líder da igreja, ele teve que fazer umas manobras ali para manter o povo em crescimento espiritual.
É claro que as manobras de Tiago não são manobras para dizer assim, o cristianismo é um pouco de cristianismo e é um pouco de judaísmo, né? Não, não era isso, né? Quando Paulo chega em Jerusalém, ele pega a igreja nesse contexto. Tiago, líder da igreja, sabendo das intenções dos judeus e tentando evitar maiores tumultos, após receber Paulo e ouvir com alegria quantas coisas o Senhor havia feito entre os gentios, por intermédio dele, dá algumas orientações. Tiago queria evitar problemas com os judeus e contou que os judeus convertidos de Jerusalém continuavam participando das festas, continuavam participando dos rituais, mesmo os gentios não sendo obrigados a fazerem isso. Então estava tendo assim uma tolerância, né? Cristão, judeu participa das festas. Cristãos, gentios não precisam participar. A ideia de Tiago era que Paulo fizesse parte desse ritual de cumprimento do nazireado, né? Que você não pode cortar cabelo, você não pode beber vinho, não pode tocar em coisas mortas. De 4 homens. Então, Tiago orientou que Paulo pagasse as despesas e participasse com eles da entrega dos votos, a fim de evitar problema com os judeus. Mas o tumulto seria formado, pois essa era a história escrita pelo Senhor, ok? Para Paulo. Outros judeus chegaram e, apesar de Paulo seguir a orientação de Tiago, eles estavam acusando Paulo de introduzir um companheiro gentio dentro do templo. E assim começa o período das prisões de Paulo, né? É uma confusão, irmãos. É interessante, né, que aí você vê, né, o que a igreja precisa. Eu até fico pensando, cadê os apóstolos? Onde estavam os apóstolos, né? Tiago teve que assumir a igreja de Jerusalém, Tiago teve que criar essa... Cadê os apóstolos? Onde estavam os apóstolos? Participação. Presbítero Osias colocou: Presbítero Osias. para colher as rosas tem que passar pelos espinhos, e Paulo não tinha medo. Muito boa participação, né? Para colher as rosas precisamos passar pelos espinhos, né? E Paulo não tinha medo de espinho, né? É interessante isso, né? Paulo não tinha medo das situações, né? Tiago chegou e falou assim, Paulo, você, cara, paga pelo nazireado aí, mas o pessoal estava doidão para pegar Paulo, né? Essa confusão teológica da igreja de Jerusalém, né? Igreja mãe criou uma confusão teológica, né? Olha, se você é judeu convertido, você tem que guardar a lei, você tem que guardar as festas, né? Se você é gentio convertido, então você não precisa guardar as festas. A igreja estava dividida, né? Judeus e gentios, né? Por isso tem a necessidade do livro de Gálatas, né? Por isso a necessidade dos livros, né? Para lembrar o povo, né? Que o importante era Jesus, né? Então é isso daí, né? Uma igreja bem doutrinada, ela precisa lembrar, né, da grandeza do sacrifício de Jesus, da onipotência de Jesus, da onipresença de Jesus, da onisciência de Jesus. Porque se a gente começa a viver mais ou menos, né, um pouco de cada coisa, um pouco de cristianismo, um pouco de judaísmo, um pouco de misticismo, né, a gente não é mais a igreja de Jesus. É a igreja mais ou menos de Jesus. Uma meia-verdade é uma mentira completa. Não dá para a gente tem que lutar, irmãos. Então agora a gente começa a entrar nas prisões de Paulo, né? Mas lembrando aí, vamos lá, primeira viagem. Teve a primeira viagem, foram para Chipre, Perge, Panfilha, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, ida e volta pelos mesmos lugares. Surge a carta de Paulo aos Gálatas, tá bom? Primeira cartinha aí, surgiu da primeira viagem missionária, a necessidade da primeira viagem missionária surgiu da primeira viagem missionária, né? Essa luta, né? Esse desespero, né? Entre lei e graça, né? O que a gente vive? A lei ou a gente vive a graça, né? Então você lê a carta de Paulo aos Gálatas, você lembra que você precisa viver a graça. A lei sim é o fundamento da graça, mas a graça explica a lei e supre as necessidades da lei. Segunda viagem missionária, saída de Antioquia, da Síria, 50 a 52, 18 meses, capítulo 16 ao 18, né? Passado por Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Cencreia, Éfeso, Jerusalém e voltaram para Antioquia da Síria. O que surge? Primeira e segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né, para explicar o sacrifício de Jesus e lembrar para eles que Jesus não ia voltar amanhã, Jesus ia demorar um pouquinho para voltar e que eles precisavam continuar trabalhando e vivendo a graça de Deus no seu dia a dia. Terceira viagem missionária, saída da Antioquia, da Síria, né, anos 53 e 56, né, capítulo 18 ao 24, regiões da Galácia, Frígia, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Éfeso, Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, Grécia ou Acaia, Atenas e Corinto, Macedônia, Troade, Mileto, Tiro,
Cesareia, Jerusalém, surgem a primeira e segunda epístola de Paulo aos corintianos, aos coríntios, né? E também surge a carta de Paulo aos romanos, né? Cartas de orientação e organização para que a igreja não se perdesse mais, né, nos seus pensamentos, né, nas suas vaidades e nas suas heresias, nas suas buscas, nas suas idolatrias, tá bom? Então a gente fecha essa terceira viagem de Paulo, essa terceira viagem missionária. Ele está preso agora em Jerusalém, e na semana que vem a gente vai fechar, né, mostrando Paulo finalizando o seu ministério preso. Ele vai escrever algumas cartas e ele está preso, né, cartas escritas na prisão. Como é que a gente aplica tudo isso? Paulo ensinou em todo o tempo, não importando as circunstâncias, os desafios, as perseguições e treinamentos. Seu objetivo era advertir e ensinar a todo homem, conforme ele posteriormente escreveu na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28 ao 29, a fim de apresentar a todo homem perfeito em Cristo, né? O que Paulo queria fazer com as igrejas, com as pessoas, com os indivíduos, né, pelas igrejas onde ele passava? Apresentar todo homem perfeito e aperfeiçoado em Cristo, né? Esse era o projeto, esse é o propósito que ele tinha no coração. Por mais que existam situações contrárias, por mais que as facilidades de um evangelho superficial sejam imensas em nossos dias, a grande ação proclamadora da igreja é vista na profundidade, na seriedade e na conformidade que ela tem com a palavra escrita, com a doutrina do Senhor. Que em tempos de novas ideias, de tantas buscas, de tantas pessoas que querem falar, que a proclamação da igreja permaneça tendo como base os ensinos de Jesus, registrados em sua palavra, e que eles sejam repassados com graça, com convicção e principalmente com amor, não buscando então os próprios interesses, mas em tudo buscando ressaltar a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero encerrar lendo um texto que diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Que coisa linda, né? E o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aí entrar naquilo que a Cosma disse, né? Não somente ler, mas ser e se tornar o evangelho da graça de Deus e ser habilitado como homem de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor faça isso, produza isso no nosso coração, e que, amadurecidos pela graça de Jesus, possamos visualizar Jesus, viver Jesus e ser para a glória de Deus, homens e mulheres segundo o coração de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por Atos dos Apóstolos. Obrigado pela primeira viagem missionária, onde Paulo, Deus, está aprendendo, Deus, a pregar o Evangelho na Galácia. Obrigado pela segunda viagem missionária, evangelística, Deus, onde Paulo, Deus, está aprendendo a viver o Evangelho e doutrinando as igrejas do Pai, depois também do lado da Macedônia. Obrigado pela terceira viagem missionária, onde o Evangelho, Deus, alcança, Deus, Éfeso, Deus, alcança os gentios, Deus, e nos desafia a vivermos para a glória do Seu nome em qualquer lugar da terra. Obrigado pela Tua graça que já nos envolveu. Obrigado pelo Teu sangue, Pai, que nos lavou, que nos purificou. Obrigado pelos presbíteros, Pai. Obrigado pelos diáconos. Obrigado pela igreja, Pai, o Teu povo, Pai, que ama a Sua doutrina e vive para a glória do Seu nome, Pai. Aplica essa verdade no nosso contexto, Pai, que possamos, firmados numa boa doutrina, em bom tempo, Pai, na Tua presença, conhecê-lo, vivê-lo e proclamá-lo, para que Teu nome, Deus, seja conhecido e vivido, primeiro por nós, Pai, e também conhecido através de nós. É a nossa oração, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora? É o louvor. Agora o louvor. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia.
pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Deus abençoe, tenha um domingo excelente e daqui a pouco a gente está junto no culto de adoração a Jesus Cristo.